Olá, vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e na lição de hoje nós vamos estudar sobre a comunhão que resiste ao distanciamento. Então participe conosco dessa aula e eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Mas antes, eu quero pedir você mais uma vez para que você possa fazer sua inscrição aqui no nosso canal. Não sei se você já é inscrito, mas se você ainda não fez sua inscrição, faça isso. Inscreva aqui no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe a nossa lição, nosso canal da igreja, os outros vídeos, assistam também, porque isso vai ajudar o canal da nossa igreja a ter um pouco mais de engajamento. Então peço a sua colaboração fazendo a sua inscrição no nosso canal. Vamos então ler a palavra de Deus. O texto base para essa lição é em Efésios capítulo 4, versículo de 1 ao versículo 6. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar assim a leitura da palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, de 1 ao versículo 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um texto até de certa forma conhecido nosso, e que retrata exatamente dessa unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, que são aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. É até interessante que o cristianismo ele é realmente baseado no amor, porque Cristo Jesus ele é a própria expressão de amor, ele é o próprio Deus e sendo Deus, ele é amor e a sua vida, ela realmente nos inspira dessa forma a amar também os outros. Não apenas como fonte, claro, de inspiração, porque Jesus é a pessoa, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, que viveu entre nós e sendo amor, ele demonstrou o seu amor e também nos ordenou amar uns aos outros. E parece até mesmo que nós, enquanto brasileiros, temos a maior facilidade de poder expressar esse amor uns para com os outros. É notório que o calor humano do povo brasileiro é algo assim muito especial. Então é muito relacional o nosso povo, de uma forma geral. A gente vai perceber que as pessoas gostam disso, gostam de estar juntos, gostam de fazer festas, gostam de ter esses encontros. E a gente sabe que até mesmo nossas reuniões, elas terminam sempre naquele bate-papo gostoso, naqueles relacionamentos. E isso é o ponto mais importante para todos nós e valorizamos e gostamos de fato de ter essa participação. Isso é muito bom, mas a gente precisa olhar, à luz da palavra de Deus, o que vai governar, o que vai guiar esse amor e esses relacionamentos nossos. É claro que Jesus, ele quando morreu por nós, nos deu a sua vida e nos transformou, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus fez isso por nós. E ele nos deu agora uma nova comunidade, uma nova família, onde pudéssemos vivenciar esse amor uns para com os outros. O amor a Deus e como fruto desse amor a Deus, isso então transformaria os nossos relacionamentos. Inclusive o próprio perdão, o perdão não está baseado naquilo que o outro ele faz ou deixa de fazer para nós, mas está baseado exatamente nesse relacionamento nosso com Deus. Porque Deus nos perdoou, nós podemos perdoar e amar também uns aos outros. Assim como Deus nos amou, nós também podemos amar uns aos outros. É esse o princípio que rege as nossas vidas, que nos guia para amarmos uns aos outros e viver essa comunhão. Se a gente observar o texto, a carta de Efésios, a partir desse capítulo 4, ele vai começar a falar de algumas ações ou do comportamento na vida do crente. Mas antes dele falar sobre esse comportamento, a maneira correta de viver, ele vai falar dessa mudança que há no nosso coração. Não podemos esperar que o ser humano pecador, completamente depravado, ele vá amar as pessoas como Deus amou. Isso é impossível. Como que a gente pode pensar que uma pessoa que não tem a mente de Cristo ou não é transformada pelo Evangelho pode amar, por exemplo, alguém que fez mal a ele, alguém que o ofendeu, amar um inimigo, abençoar aquele que persegue? Isso realmente é fora de cogitação, pensarmos que alguém que não tem a mente de Cristo vai agir dessa maneira. Porém, o contrário é algo esperado. Espera-se que aqueles que têm um compromisso com Cristo, que foram transformados, que foram vivificados, que foram ressuscitados através do poder do Evangelho de Cristo, eles possam viver
como Cristo ele viveu e possam representar de fato Cristo aqui na terra, o seu caráter, a sua vida. E esse texto, capítulo 4 de Efésios, ele começa a falar sobre essas questões. E ele até nos fala sobre nós, desse aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. Para isso tem os dons, tem os dons que Deus nos deu, os diversos ministérios, para que todos nós possamos ser edificados e crescermos à semelhança de Cristo Jesus. Aqueles que foram transformados. Ele começa realmente falando nesse capítulo 4 sobre a nossa vocação, que precisamos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. Ou seja, filhos de Deus, de sermos transformados, pertencemos da família do Senhor, agora pertencemos realmente a Deus e por isso vamos viver a partir dessa vocação que nós fomos chamados. E ele fala de alguns aspectos dessa vocação. Ele vai falar para sermos completamente humildes, dóceis, sermos pacientes, suportarmos uns aos outros com amor. Ele vai nos levar a pensar nessas qualidades que a gente percebe muito claramente na própria pessoa de Cristo Jesus e que se relacionam com a ideia da comunhão constante que nós estabelecemos com Deus e com o nosso próximo. Agora existe um outro versículo aqui que é muito importante para nós. Ele vai dizer o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós, enquanto membros do corpo de Cristo, nós, enquanto pertencentes uns aos outros, e aí essa é uma outra ideia que a palavra de Deus ela apresenta para nós não somos independentes, mas somos interdependentes, ou seja, dependemos uns dos outros. Temos autonomia, temos o Espírito Santo de Deus, cada um é responsável pelos seus atos, mas somos dependentes uns dos outros. Por isso essa interdependência, que há uma ligação através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E ele diz que cada um deve então se esforçar, fazer todo o possível para que essa unidade ela seja mantida. Porque perceba uma coisa, é inevitável que haja as dificuldades nos relacionamentos pensando no corpo de Cristo. Há suas limitações, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos humanos. E é inevitável que em algum determinado momento nessa trajetória a gente vai pecar contra o outro, a gente vai magoar o outro com palavras, às vezes com ações, algo que vamos fazer que o outro vai deixar o outro meio triste, meio chateado. Isso é inevitável. E aí a gente precisa fazer todo o esforço para manter essa unidade. A unidade não significa que todos concordam unanimemente com cada detalhe da sua vida, mas significa que nós vamos manter a unidade. Isso também se aplica à própria família. A gente já sabe que os relacionamentos familiares, eles têm as suas complexidades. Porém, quando a gente entende que somos pecadores, que somos imperfeitos, isso vai ajudar a gente a manter uma certa comunhão, uma certa convivência, uma convivência harmoniosa que seja bênção para a nossa vida e que glorifica o nosso Deus. Agora, Paulo, ele fala algumas razões, motivos, pelos quais nós podemos manter essa unidade. Devemos trabalhar para isso, devemos nos esforçar para isso, para manter a unidade. Olha só o texto que ele vai dizer. No versículo 3 foi o que nós lemos, agora vamos no versículo 4. Por quê? Porque há um só corpo. Não existe mais de um corpo, existe um corpo só. E a gente não vai ver, por exemplo, a mão brigando com o pé, ou o olho brigando com a mão. A gente não vai ver isso. É um corpo só. Cada um faz a sua função, cada um desempenha o seu papel, mas é um só corpo. Por isso nós vamos nos esforçar e vamos manter a unidade. Há um só Espírito. O mesmo Espírito que habita no meu coração é o que habita no seu coração, é o que habita no coração do irmão que está ao lado, é o que habita no coração do irmão que está distante de nós. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus que habita no coração daquele que foi transformado, que foi regenerado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Mas não só isso, olha só, ele continua dizendo: assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual é a nossa esperança? Estarmos com Cristo no lar celestial para todo o sempre. Temos uma só esperança. E se temos uma esperança como essa, por que a gente vai deixar que essas coisas aqui dessa vida, coisinhas pequenas, secundárias, elas nos distanciem do outro? Elas quebrem essa nossa unidade do corpo de Cristo, que é essencial para a nossa vida. Não apenas para vivermos uma vida de santidade, mas é essencial para a nossa vida, a nossa comunhão com o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Ele continua dizendo: há um só Senhor,
apesar de termos diferenças, apesar de termos diferença também de dons, de ministérios, ou de sermos diferentes também em nossa personalidade, nós temos um só Senhor, que é o nosso Deus. Ele é que nos une, Ele é que nos liga, conecta uns aos outros. Temos então um só Senhor e servimos a Ele. Temos uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Mais uma vez, somos uma família, temos um Pai, que é Pai de todos nós. Por isso nós vamos nos esforçar para manter a unidade do corpo, que é a igreja, que somos nós, o seu povo. Essa é a base que Paulo ele usa para nos levar a essa unidade, a essa comunhão. Como pessoas transformadas por Cristo Jesus, nós temos que fazer todo o esforço possível para mantermos essa unidade. Sabe por quê? Porque essa unidade, o nosso amor uns para com os outros, é que vai glorificar o nosso Pai que está nos céus. João ele vai dizer isso: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E ele continua dizendo, ele vai falar que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Para sermos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus, não é mudar a nossa roupa, a maneira de vestir, não é a maneira de falar, não é o modo de andar, não é isso que vai nos identificar com Cristo. Não estou dizendo que isso não seja importante, que isso também não faça parte, mas se nós fizermos tudo isso, mas não amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, não seremos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus. O que vai marcar a vida de um discípulo de Cristo Jesus é o amor de uns para com os outros, assim como Jesus nos amou. E quando a gente fala sobre comunhão, a comunhão ela vai muito além do estar presente fisicamente. Todos nós não questionamos o fato de Jesus nos amar, de Deus nos amar. Sabemos que Ele nos ama e sabemos que temos comunhão com Ele, sentimos a Sua presença, a comunhão com Deus em todos os lugares, por toda parte. Mas Deus não está fisicamente presente. Ele é presente no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, mas não fisicamente. Mas Ele é presente, temos certeza, convicção disso e desfrutamos da Sua comunhão. Ainda que nesse tempo estejamos distanciados por conta dessa pandemia e aí por causa do distanciamento social, muitos não têm como ter esse contato, estar juntos, até mesmo realizar as nossas festas tão bacanas que realizávamos, os nossos encontros, almoços, festividades, etc., passeios, que é algo assim precioso na vida da igreja. Ainda que nesse tempo não possamos ter esses momentos, mesmo que já tenhamos aí os nossos cultos presenciais, mas ainda não podemos dar aquele abraço, não podemos cumprimentar, bater aquele papo mais prolongado por conta desse distanciamento, mas ainda assim nós estamos ligados uns aos outros, porque nós somos um só corpo, nós temos um só Senhor, nós temos uma só fé, temos uma só esperança, temos um só propósito. E Deus, Ele é o nosso Pai, Ele habita em nós e por isso sentimos a Sua presença e estamos ligados uns com os outros. Essa pandemia não pode tirar a nossa comunhão, porque a nossa comunhão resiste aos momentos mais difíceis que pudermos passar. A nossa comunhão resiste também ao distanciamento geográfico. A nossa comunhão resiste a todas as dificuldades, porque nós estamos ligados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso. E mesmo como prisioneiro, ele não estava desligado daquela comunidade. Mesmo como prisioneiro, ele estava ligado àqueles irmãos, ele mantinha comunhão com aqueles irmãos, estava constantemente presente na vida daqueles irmãos, ainda que momentaneamente preso dentro de uma cela. Que possamos também olhar para esse tempo e fazermos todo o esforço possível para mantermos a unidade do Espírito. E aí eu pergunto a você, será que a nossa presença ela é sentida por aqueles que estão à nossa volta? Será que a nossa presença é uma presença abençoadora para aqueles que estão perto de nós? Será que temos nos esforçado para manter a unidade do Espírito, ainda que com algumas dificuldades que nós temos? Será que nós temos trabalhado, temos nos esforçado somente para isso? Será que temos olhado para esse Senhor que nós temos em comum, para essa fé que temos em comum, para a mesma esperança que temos em comum? E será que isso tem sido suficiente para manter em nós a comunhão? Será que estamos ansiosos para terminar esse tempo de distanciamento e estarmos juntos com os nossos irmãos? Será que estamos pensando nas oportunidades
que nós temos para isso. Que em nosso coração tenhamos esse desejo de poder estar em comunhão, porque isso glorifica, exalta o nome do Senhor e reflete a nosso caráter, a nossa vida transformadas por esse Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de forma muito especial e que nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque o teu Evangelho nos transformou, nos dando vida, nos transportando para o reino do seu Filho amado, e o Senhor Deus nos deu um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, e por isso nós queremos te servir e te honrar e viver essa unidade do Espírito. Trabalhe nosso coração para que, no que depender de nós, possamos manter, ó Deus, a unidade do corpo do Senhor, a unidade da igreja, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Faça, ó Deus, com que o nosso amor aumente cada vez mais para a glória e honra do teu nome. Que esse distanciamento não seja suficiente para nos impedir de estarmos em comunhão, unidos, ligados uns aos outros, mas que mesmo longe, fisicamente, que possamos estar em comunhão, ligados pelo teu Santo Espírito. Receba, Deus, a nossa gratidão, oramos em nome de Jesus. Amém.